leitura de livros, bons livros, fazem com que a gente evolua com consistência, né? Pode ler muito livro mais técnico sobre sociologia, história e filosofia. Optei por ler os livros do Mário Vargas Llosa e do Gabriel Garcia Marques. E fiquei entusiasmado com tudo que vi e principalmente a descrição de personalidades, de perfis, de situações de comportamento, né? O ser humano é o que é, né? E isso Nietzsche deixou muito claro. Ao longo da história, né, todos nós, desde que nascemos, em todas as épocas, todos os seres humanos foram se transformando, amadurecendo ou não, mudando de opiniões. Então a sociedade é isso, ela é composta por pessoas que são singulares, que têm um perfil particular cada um. Não existem duas pessoas iguais. Então, do ponto de vista ético, de educação, de política, é fundamental que a gente entenda que não adianta uniformizar, fazer ordem unida, coisa assim. Quer dizer, de fato, nós continuamos sendo pessoas diferentes, uma da outra. Por isso também há um esforço muito grande para inibir a personalidade das pessoas. A gente nota essa vocação autoritária em qualquer palestra, seminário, etc. Há pessoas que procuram impor suas opiniões, tanto faz engenharia, medicina, artística, filosófica, política, esquecendo a diversidade humana. Até na área da engenharia, né? Arquitetura, coisas assim, onde você é obrigado a encontrar soluções adequadas às pessoas que vão usar aquilo. Então, pensar em ética, moral, filosofia é muito importante, como também é muito importante a tolerância, tá? Amor ao próximo, o respeito às opiniões diferentes. E, alternativamente, o cuidado que devemos ter quando um grupo começa a ser dominante. É óbvio que a partir dele, a maioria, o restante da população, poderá ter restrições severas, como a gente está vendo no Oriente Médio, com o ressurgimento de organizações fundamentalistas armadas e dispostas a matar e morrer para impor suas ideias. Isso é muito perigoso. A história da humanidade tem sido isso. Eu falei de Mário Vargas Llosa, né? Então, a Guerra do Fim do Mundo e o Agente Celta, né? O Sonho do Celta, são dois livros imperdíveis para a gente procurar entender o que o idealismo, e o lado pior da natureza humana pode produzir. A história dos seringueiros, da borracha, da exploração da borracha na bacia na Amazônia, é algo violentíssimo. A gente costuma falar de Hitler, dos nazistas, etc. E, no entanto, né, ali as piores atrocidades foram cometidas
contra os índios, principalmente, os nativos, para poder levar a borracha ao mercado consumidor, famoso mercado. É gozado como seria fácil evitar esses excessos se as pessoas se recusassem a comprar e consumir produtos feitos em ambientes onde existe escravidão infantil, escravidão humana, violência. A humanidade toda deveria ter um compromisso, por exemplo, de reduzir o consumo do petróleo à metade. Não por causa do CO2, não. Isso aí tem até solução técnica. Mas para, de fato, pressionar países que usufruem as riquezas do petróleo para comprar armas e promover genocídios. Nós temos que descobrir formas mais inteligentes de conter os excessos da humanidade, que sempre existiram. Mas agora, felizmente, graças aos meios de comunicação e a novas, onde a evolução da humanidade, pelo menos uma parte dela, tem consciência da importância da fraternidade, da liberdade, do mútuo respeito. E isso é fundamental. Essa joia que a gente conquistou ao longo da história, que foi ampliar muito o espírito de solidariedade, isso não pode ser perdido. Então, no Brasil, teremos eleições. Infelizmente, o processo é viciado, é maldoso. Os candidatos, de modo geral, não refletem o povo. Tivemos essa oportunidade na Constituinte, no meio da década de 80 do século passado, e ela foi perdida, porque entupiram a nossa Constituição de belos artigos que atrapalham mais do que ajudam na formação do nosso povo. Nós teríamos que ser uma federação, maior independência dos estados, para ter responsabilidade. E tendo responsabilidade, o nosso povo teria maior consciência de tudo o que faz, decide, escolhe e quer. Quando as coisas parecem cair do céu e ao mesmo tempo tudo é possível, é muito pouco provável que a gente evolua intelectualmente de forma acelerada. Tomara que eu esteja errado, né? Tão bom quando a gente erra nessas coisas. Hoje, 7 de setembro, dia de desfiles, aquelas promessas vazias, declarações de amor ao Brasil, patrióticas e inúteis, porque não refletem o comportamento da maioria das pessoas que enchem o peito e saem por aí dizendo que são patriotas. Ser patriota é ser honesto, ser patriota é trabalhar, ser patriota é respeitar o próximo, ser patriota é querer que o Brasil cresça de forma saudável e não simplesmente desfilar. Um dia desse ainda vi, perplexo, um indivíduo defendendo, vamos dizer assim, lutando, falando contra a delação premiada. Poxa vida, que artifício maravilhoso do Poder Judiciário, da Justiça, que é esse de obter informações estratégicas do crime organizado, por exemplo. Só que a gente vai se sentindo que nem aqueles caras os invasores. As gerações mais novas não conhecem esse seriado, onde você, de repente, percebia que estava rodeado de seres extraterrestres querendo destruir a humanidade. No Brasil, hoje, a gente se sente assim.
Quer dizer, até onde nossos companheiros, irmãos, amigos, de fato, querem aquilo que dizem que defendem, né? O pessoal mergulhou em rituais, em burocracias, em fantasias e esquece a realidade em volta das cidades, né? Os nossos bairros mais pobres, as nossas crianças abandonadas até em prédios de luxo, né? É a principal coisa, não adianta a gente se preocupar muito com os mais velhos. De alguma forma eles estão colhendo o que plantaram. Mas as crianças, gente, quer dizer, já não vê um programa enérgico. O que temos agora é o dos royalties, o Plano Nacional de Educação, fantástico, né? Mas nos estados, nos municípios, qual é a vontade real dos prefeitos e dos governadores de cuidar, de dar oportunidade de um nascimento e crescimento sadio a todas as crianças que nós vamos colhendo nesse Brasil tropical e que é um país fértil, é um país que pode ter muito mais gente. Então está na hora, gente, de pensar nas crianças. 7 de setembro deveria ser, antes de mais nada, um momento de reflexão, de autocrítica, de avaliação do que nós fizemos e do que nós colhemos. Viva o Brasil!